Olá, tudo bom? Mauro, tudo bem? Como estão as coisas? Tudo bem. Aqui em Brasília é quente, eu não sei onde você está hoje, mas estou vendo aí. Tá de branco, mas está com um agasalho, né? Tô em Minas e está bem. Eu não vou dizer que esteja frio, mas abaixo do normal. Tá Legal. 15, 10, 12 graus, 13 graus. Marcos, querido, saudade de você. Tô torcendo por uma eleição logo, para a gente conversar toda semana. Ué, ano que vem vamos ter 5.000, né, Mauro? Pois é, vai dar conversa É, toda. dá para atender todos os desejos de ter uma eleição, são 5.600 quase. Ontem eu tive lá no Congresso Nacional, tenho ido toda semana, né? 2 ou 3 dias por semana lá na Câmara dos Deputados, no Senado, às vezes também no Palácio, nos ministérios, mas mais no Congresso, porque não precisa ir no Palácio do Planalto para saber o que está acontecendo lá. Se você for no Congresso, você fica sabendo de tudo ali. Né? E parlamentar é muito mais fofoqueiro do que gente do executivo, então eu prefiro conversar com os parlamentares. Um deles fez uma ponderação parlamentar experiente e disse o seguinte: até para explicar esta voracidade do Centrão e esse clima assim quase que de desespero para abocanhar o Ministério da Saúde, para abocanhar o Padilha ontem na reunião ministerial falou que tem 400 cargos que precisam ser preenchidos com urgência. Tem essa questão das emendas, que é uma enorme prioridade. Ele falou: Mauro, tem uma explicação para isso. O jogo da eleição de 2024 já está sendo jogado. Todo esse frenesi não é porque o parlamentar quer montar um esquema, não necessariamente. É porque está todo mundo montando o jogo nos municípios, os deputados federais, os senadores, articulando as suas chapas nos municípios. Então, a eleição de 2024 já começou, então, né, Marcos? Já, e a eleição de 2022 não acabou. Então, nós estamos no meio, num momento complicado para o governo, que ele está atravessando sob uma avaliação que tem certa razão de ser, de que hoje Lula é mais fraco em termos populares do que foi nos dois primeiros governos e do que deixou para Dilma quando ela se elegeu em 2010. Então, existe uma imagem de que Lula enfraqueceu do ponto de vista de presença, liderança, capacidade de mobilização popular, e o termômetro para isso é, inevitavelmente, não seria outro o resultado da eleição contra um cara como Bolsonaro, que boa parte da opinião pública considerava um presidente de péssima qualidade e que seus próprios eleitores consideravam um sujeito que fazia um governo em áreas críticas, como nas políticas relativas ao emprego, a retomada do crescimento, na educação, na saúde, no meio ambiente, tudo. Os eleitores desse cidadão achavam que ele era um presidente ruim, ótimo e bom em qualquer área do governo dele, nunca passou de, bom, com exceção de segurança, em que ele tinha uma marca lá com aquela conversa de matar bandido, e de corrupção, porque ele trouxe para o lado dele o Moro, que naquela época tinha uma imagem de assim, grande figura de combate à corrupção. Então, tirando essas duas áreas, nas quais a performance do governo nunca foi boa, as outras todas eram na casa de entre 10 e 15. O que sugere que apenas os ultra-radicais dentro da ultradireita aprovavam o governo. No entanto, o cara termina a eleição com 49% do voto. Isso deu uma sensação de que as coisas
seriam complicadas para Lula no governo, porque ele não teria mais como comparecer a uma reunião com deputados, com senadores, com lideranças civis, empresários, sei lá, de uma forma geral, ele iria chegar nessas conversas, não como aquele político, aquele presidente que tinha o aval de uma expressiva maioria da sociedade, para um presidente que terá dificuldades na eleição de 24 e provavelmente teria, na opinião dessas pessoas, dificuldades na eleição de 26. Então, essa que é, no fundo, a razão. Lula começou o governo com a imagem de que ele não era mais tão forte popularmente quanto no passado. E daí tudo acontece. Os picaretas do Congresso ficam assanhados, os autoritários dentro das Forças Armadas se assanham, os empresários, a fim de tacar fogo no circo e levar alguma coisa lá para Miami, também fica todo mundo animado para ver o que eles vão ganhar, né, no relacionamento com o governo que não tem mais aquela força que teve no passado. Interessante, Marcos. É isso. E aí o jogo eleitoral vai dando a dinâmica, né? O jogo da próxima eleição, que a gente está aqui num momento sanduíche, né? Entre ainda os reflexos da eleição presidencial e já na construção de nova maioria. O cenário para a eleição municipal, tenho conversado com lideranças da esquerda. Não vejo otimismo nas lideranças da esquerda. Sinceramente, vejo uma avaliação das lideranças da esquerda de que a maioria conservadora nos municípios, nas prefeituras e Câmara, deve continuar e até se aprofundar, o que também já indica um problema para 2026, né? Exatamente. Não sei se é tão diferente do que foi no passado. O problema é que nós estamos vivendo uma realidade que não é tão diferente, mas com um conjunto de valores, de opiniões, de expectativas que surgiram em função até da desmoralização do golpe de 2016, com aquela péssima avaliação popular do Temer, tudo que aconteceu no governo dele, aquelas conversas de assessor com mala e dinheiro para manter quieto o Eduardo Cunha, etc. Então, os 2 anos do Temer foram de forte desmoralização, e o cara saiu do governo como o presidente mais mal avaliado. Ele conseguiu terminar mais mal avaliado do que o Collor, que fez, com quem aconteceu tudo que nós vimos naqueles 2 anos e pouco em que ele esteve à frente do governo, seguidos pelo Bolsonaro, que foi isso, um presidente muito ruim, ligado a gente de péssima qualidade, fazendo um governo de horrível. Então, tudo isso fez com que imaginássemos, primeiro, que Lula voltaria triunfal na eleição passada. É claro que havia preocupação, mas a expectativa é de que ele ganhasse no primeiro turno bem. Não aconteceu, e vimos no segundo turno como que ele ficou com pouca coisa acima do que tinha tido no primeiro, e o Bolsonaro é que abocanhou uma grande fatia dos eleitores que no primeiro turno não haviam votado nele. Então, isso é claro que tem um dado de frustração e de decepção com o que aconteceu. No entanto, não podemos esquecer que o melhor resultado de Lula nas eleições que disputou, e nas quais é preciso incluir também as outras eleições presidenciais vencidas pelo PT, isto é, as 2 da Dilma, nunca houve uma distância muito grande. O
o melhor resultado, nós tratamos disso no ano passado, o melhor resultado eleitoral do PT havia sido em 2006, contra o Alckmin, em que Lula fez quase 60%, 59%, arredondando, por cento do voto, o que significa que 41% do eleitorado não votou nele naquela eleição. No entanto, a imagem com a qual saímos da eleição é da grande vitória de Lula, e daí, ao longo do governo, isso foi sendo, vamos dizer assim, consagrado por uma aprovação popular que chegou aos 90% praticamente. Essa é uma questão interessante. Antes, deixa eu registrar aqui o Iano. Convocação do Iano. Inscritos e membros da TV Fórum. Somos 500 mil. Se cada um conseguir um amigo para se inscrever, amanhã já seremos 1 milhão. Está aí a campanha de 500 mil, um salto para 1 milhão. Interessante, né, Marcos? Porque o que você traz é, gente, a divisão do país não é novidade. O país sempre teve dividido. Lula nunca deu um banho, nem Dilma. Então sempre foi dividido. E parece que a diferença que a gente tem hoje em relação ao passado é que, depois de eleições de um país dividido, no pós-eleitoral sempre houve uma certa diluição dessa divisão, sempre houve uma acomodação, que agora não está acontecendo, né? Acho que a diferença agora é menos, talvez, o resultado da eleição e mais o day after, o dia seguinte da eleição, né, Marcos? Exatamente. Essa é a minha opinião. Acho que nós não tivemos... É claro que, pela porcaria que foi o governo do Bolsonaro e pelo que ele pessoalmente era de esperar que até aquela margem de quase 60% não apenas fosse repetida, como superada. Mas o que vimos é que uma parte grande do eleitorado decididamente não votou, levando em consideração quem era o cara e o governo que ele fazia. Votou no Bolsonaro por outro conjunto de fatores, por outros valores, que nós ainda não conseguimos entender completamente. Quer dizer, o que leva uma pessoa que sabe que o cidadão é um mau administrador, um mau governante, um sujeito desclassificado, mal educado, despreparado, dizer assim, pois bem, mas eu quero esse cara para ser presidente da República. Sim. Então, essa que é a dúvida, porque vamos voltar lá para 2006. O Alckmin, todo mundo sabia quem que ele era. Ele era governador, estava no segundo mandato como governador de São Paulo. Fez governo muito bem avaliados em São Paulo. Tanto é que se reelegeu. Na verdade, ele já estava no terceiro mandato, considerando que ele havia completado o primeiro do Covas. Então, tem aí um elemento de novidade na vida política, que é essa parcela que vota levando em consideração outros valores. É isso que está nos fazendo ficar na dúvida em relação ao futuro. E é nessa dúvida em relação ao futuro é que a imagem de força do governo fica enfraquecida. Sim. E daí todo mundo se assanha, os picaretas, os aproveitadores de sempre estão assanhados, querendo ver o que eles vão levar para casa, só ver o que está acontecendo. Essa família do Lira é uma festa, né? Hoje eu vi esse negócio das empresas de comunicação, para tudo quanto é lado, os caras querem ganhar dinheiro. Mordem de tudo quanto é lado. Marcos, nos anos 50, 60, sobretudo, tinha duas coisas que eram muito populares, ou pelo menos se apresentavam como populares: concurso de Miss e corrida de cavalo, turf, né? Jockey Club, tudo virou tudo isso aí, tudo muito decadente. Eu nunca fui de acompanhar, fui uma vez assistir uma corrida no Jockey, achei uma chatice, por sinal, mas existe uma expressão no turf, nas corridas de cavalo, que é pule de 10. Pule de 10 é quando um cavalo é muito favorito, vai ganhar a eleição. Então, a condenação do Bolsonaro no julgamento que começa na quinta-feira que vem no TSE, é pule de 10. 10 em cada 10 juristas dizem que ele vai ser condenado e vai ficar inelegível. É claro que a política
tem muita surpresa, né? Ele fica inelegível agora, para 2026, mas de agora até 2026 tem 3 anos, né? Precisa ver como é que a coisa rola. Mas, em tese, ele fica fora do jogo em 2026. Para você, qual é o impacto disso? Já dá para prever o impacto disso na próxima disputa presidencial? É evidente que piora a perspectiva para essa mesma parte do país, uma vez que esse cidadão é um sujeito conhecido que teria uma campanha, eventualmente, se fosse candidato em 26, teria uma campanha facilitada por já ser um camarada conhecido e já ter recebido um voto de 49%. É óbvio que existe um componente no voto que o Bolsonaro recebeu na urna, que é pura função dele estar ocupando a presidência e não ter a menor vergonha na cara. Ele e os milicos em torno dele, assim, isso é outra coisa extraordinária. Como é que nós conseguimos manter uma certa imagem de respeitabilidade de um setor da sociedade, as Forças Armadas, que fizeram o que fizeram nesses 4 anos e continuam a fazer. O tema de hoje não era os negócios do picareta coronel do Bolsonaro, conversando com os outros picaretas generais, todos eles são o que nós estamos vendo hoje em dia. Mas, enfim, voltando, é claro que é diferente o caso para a direita, de uma forma geral, com e sem Bolsonaro. No entanto, nós vimos que a capacidade de arregimentação e de mobilização dessa parte do sistema político brasileiro é muito alta. Estou em Minas Gerais, e aqui nós tivemos 2 exemplos. O deputado federal mais votado no Brasil, com mais de 1.500.000 votos, é um sujeito completamente sem eira nem beira, que era vereador em Belo Horizonte e foi votado no estado absolutamente inteiro. Um completo desconhecido num sistema político em que, tradicionalmente, são eleitas para a Câmara pessoas com um mínimo de currículo de coisas que foi feito para a região, para o município. Daí a importância da eleição, para grande parte do sistema político, a importância da eleição municipal, porque é lá que as pessoas vão levar em consideração o que as pessoas fizeram pela cidade, pela região, pelos municípios em torno. Então, esse deputado não tinha absolutamente nada a mostrar. E o outro, que foi um candidato ao Senado, que era ninguém na vida política estadual, ganhou a eleição para o Senado. Então, como é que vai ser feita a construção de uma candidatura pós-Bolsonaro que represente essa turma toda? Em tese, é até possível imaginar que saia alguém melhor do que o Bolsonaro. Alguém que não seja tão cafajeste, tão despreparado, tão grosso quanto era e é o Bolsonaro. Então, talvez a direita possa se renovar e, em 3 anos, construa uma candidatura menos questionada, menos problemática que a do Bolsonaro. Uma questão central, me parece, nesse processo até 2026, além das questões paroquiais, que quando eu digo paroquiais não é, aí nesse caso não tem um sentido negativo, né? As questões da cidade, do bairro, né, do cotidiano, dos municípios, das prefeituras, é a questão da macroeconomia, né? É um tema crucial. A economia vem dando sinais de melhora. Lula deverá completar 6 meses com a economia em recuperação. Até vi aqui um discurso do Lindbergh, achei bem interessante, na terça-feira, na Câmara dos Deputados e Deputadas. Infelizmente, são poucos os discursos assim. A extrema-direita é quem polariza a tribuna na Câmara. Olha que interessante que ele falou, Marcos. Lula não governa esse país nem há 6 meses.
E as diferenças na economia são gritantes já. Eu quero trazer aqui, gás de cozinha, no Rio de Janeiro era R$120. Em alguns lugares chegou a 150. Está R$80 no Rio de Janeiro. A gasolina, nós mudamos a política de preço da Petrobras, chegou a R$8 com Bolsonaro. O preço médio nacional agora é de 5,20. O diesel litro, R$7 chegou no Bolsonaro. Agora o preço médio é 5,16, porque houve uma decisão de governo, a mudança no PPI. O óleo de soja, o litro, chegou a R$13 com Bolsonaro. O preço médio agora é R$3,99, R$4. Vamos lá, picanha mesmo, que eles falam de picanha, tem uma turma do Bolsonaro que fala de picanha. O preço do quilo da picanha chegou a R$80. Nós estamos agora com 49, mas o fato é que o preço dos alimentos estão baixando no país. A inflação, que chegou a mais de 10% com o Bolsonaro, sabe quanto está agora, pessoal? 3,94% no acumulado de 12 meses. O dólar, que com o Bolsonaro foi para 5,86, agora, hoje, caiu novamente e está em 4,80. Hoje, o jornal Valor Econômico, na verdade ontem, fala de um índice de miséria, que é medido pela MB Associados, que junta inflação e desemprego. Estão dizendo que em junho nós vamos chegar no menor número, só perde para o primeiro governo do presidente Lula em janeiro de 2007. Tá aí. Ele elencou, achei muito interessante e também revelador das fragilidades da comunicação do governo, né? Isso aí devia estar sendo bombado pelo governo o tempo inteiro, cadeia nacional e tal, mas ele mostra um cenário do ponto de vista de algo bem popular, que é preço de alimentos, mas há outros indicadores de que a economia está dando uma melhorada efetivamente. Você acha que esse é um fator que pode representar uma virada? Há também alguns sinais de que pequenos segmentos do bolsonarismo, essa última pesquisa do IPEC, né, estão migrando para apoio ao Lula. Tudo bem. Do outro lado, há uma quebra de expectativa grande, negativa, né, em alguns segmentos lulistas, né, no Nordeste, entre os mais pobres, entre o pessoal do ensino fundamental. Como é que você vê esse cenário da economia influindo no humor da opinião pública, e se o governo não deveria colocar isso como uma prioridade na sua comunicação? Sim. De fato, existe uma pequena, por enquanto, melhora no quadro geral do país, que se traduz simplesmente pela ausência daquele noticiário ao qual éramos submetidos cotidianamente, de bandalheira, de gente fazendo escândalo, de ameaça de golpe, de vou prender, arrebentar. Agora, voltando ao que nós ainda não compreendemos completamente e, portanto, não sabemos o que fazer em relação ao problema. Talvez não tenha havido um governo tão mal avaliado durante tanto tempo na imprensa do que o do Bolsonaro. Esse último ano de Bolsonaro foi de permanente crítica, com exceção de 3 ou 4 veículos que foram destacados pelos seus proprietários. Como é que acabamos de ver essa notícia que você trouxe a respeito da CNN. Então, com isso tudo, o Bolsonaro chegou aos 49%. Eu sempre insisto nisso, porque esse é que é o grande fator de mudança com relação ao qual nós temos que, primeiro, nos acostumar, segundo, procurar compreender e saber o que fazer. Se um cara não consegue vencer essa... Se o Bolsonaro conseguiu ultrapassar essa barreira de má avaliação, com tudo isso que o Lindbergh estava falando,
Gás de cozinha, nas alturas. Gasolina, nas alturas. Óleo diesel, nas alturas. Óleo de soja, picanha, tudo estava caro, estava complicado, estava difícil. No entanto, lá vai, voltando à pergunta, na hora em que a cidadã foi votar em outubro do ano passado, disse assim, pô, bem, eu quero esse cara. Então, para essas pessoas reduzir a redução nesses preços, tem que significar, pois se a elevação não as fez mudar, em tese, elas deviam ter pensado lá atrás, pô, eu não vou querer continuar com um cara que deixa que a gasolina chegue nesse preço, que o diesel, a soja, que a picanha, tudo suba. Pois bem, essas pessoas, na hora de votar, ele trouxe lá um exemplo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o gás de cozinha estava R$ 150, sei lá, R$ 70, não lembro mais qual era o número. No Rio de Janeiro, o Bolsonaro teve um resultado espetacular. O candidato ao governo, alinhado com ele, ganhou no primeiro turno e eles voltaram para o Senado, um político inteiramente inexpressivo, alinhado com o governo federal. Então, governo federal. Então, presidente, governador e Senado no Rio, tudo junto do bolsonarismo, apesar do gás de cozinha no Rio de Janeiro estar meteoricamente acima do que era antes. Agora, interessante, Marcos, veja o que é a questão da percepção, porque, a rigor, quem faz terapia, eu faço terapia, na terapia, a realidade não é aquilo que acontece aí fora, a realidade é aquilo que está na sua cabeça, no seu coração, essa é a realidade. Então, a percepção é a realidade, né? Não existe uma realidade tão externa assim. Então, o preço na pesquisa, na estatística do que a gente chama de realidade, está lá, o Lindbergh está apresentando. Mas a percepção das pessoas não necessariamente é a mesma. Aqui a Poliana Scherer, e ela é uma pessoa de esquerda, é nossa membro aqui. Aqui em Bituba o gás segue com o preço alto, onde denuncia. E estou vendo várias pessoas aqui no chat dizendo o seguinte, não, o preço do gás não caiu aqui. O preço do gás não caiu. Olha que o Lindbergh falou isso na terça-feira, antes dessa nova redução no preço dos combustíveis da Petrobras. Então, por mais que tenha essa divulgação, existe também a questão da percepção. E essa percepção é uma percepção vivencial, mas também daquilo que está rolando nas conversas, né? E também não podemos esquecer que nós estamos vivendo 6 anos de péssimos governos que levaram o país para onde chegamos. Então, isso diminuiu a confiança das pessoas em relação a qualquer governo. Então, se você tomar a situação em que estávamos lá no primeiro governo do presidente Lula e comparar com a de hoje, o descrédito em relação às ações de governo, de uma forma geral, só aumentou. Quer dizer, lá nós ainda tínhamos, imediatamente depois da restauração democrática, nós ainda tínhamos a sensação de que dava para consertar dentro das regras do jogo. Exemplo típico, tira o Collor, o irmão está dizendo que é ladrão, tem um monte de evidência, mas tira, que vai ficar bom. Agora, as coisas ficaram tão piores que a sensação de que vai resolver diminuiu muito. Sim. A desconfiança, o descrédito, e isso, óbvio que afeta o governo do presidente, por mais que ele se esforce, por mais que ele tenha um governo infinitamente melhor em termos de qualificação moral, funcional, intelectual do Ministério, em comparado com o que esse cara tinha até dezembro do ano passado, apesar disso tudo, as pessoas continuam... Assim, não é claro que os militantes de esquerda estão felizes.
assim como os militantes de direita estão infelizes, mas tem uma parte da opinião pública que não é nem tanto isso, nem tanto aquilo, e é essa que está hoje olhando para o governo e dizendo assim, será? Vai dar certo? E eu não sei se o tempo e as condições objetivas da economia mundial, da economia brasileira, do modo como o empresariado trata a sua relação com uma parte do empresariado trata a sua relação com o governo, que é de permanente desconfiança, permanente cobrança. Nós precisávamos de um movimento de suprapartidário, de união em torno de resolver coisas que estão aí piorando dramaticamente, que pioraram dramaticamente nos últimos anos. Só que isso não aconteceu. Interessante. Queria te perguntar sobre isso antes de registrar aqui. Luiz Valdo, bom dia. Estava pagando R$115 no botijão de gás, agora paguei 100 aqui em Rio Claro. Marcelo Jorge dizendo que o botijão de gás lá caiu, de 45 quilos, caiu 20%. Percepções e informações. A Inês Monteiro tem uma pergunta para você. Marcos, é possível estimar estatisticamente quanto representou em votos o derrame de dinheiro na véspera da eleição ou a ação da Polícia Rodoviária Federal? Certamente teve impacto, Inês. É difícil, no entanto, avaliar com alguma precisão qual foi esse efeito. Há pesquisas que estão procurando reconstruir esse processo de tomada de decisão do eleitorado no ano passado, já, claro, que com uma distância de 6 meses, tentando avaliar, tentando tirar o componente mais conjuntural e levando as pessoas a refletir como é que foi mesmo a sua decisão. Você estava pensando em votar no Lula e passou para o Bolsonaro? Você estava pensando em votar no Bolsonaro e passou por Lula? Como é que foi esse processo de tomada de decisão? Essas pesquisas mais, sei lá, aprofundadas, não temos resultados representativos nacionalmente. Então, mesmo com toda a imprecisão de pesquisa, a única maneira de responder a essa pergunta é através de pesquisa, porque o voto não traz essa informação. Você só sabe o voto que a pessoa deu, você não sabe nem como que ela chegou àquela decisão, nem por que ela preferiu aquilo em relação a outras opções. Então, são pesquisas que precisam ser feitas muito mais do que a maioria que está disponível, que fundamentalmente mostra que as pessoas, 6 meses depois da eleição, ainda estão com a cabeça de outubro do ano passado. Continua as informações sobre gás aqui. O Osmar Costa Lima, em Olinda, Pernambuco, compra o gás a R$ 79,90, era R$ 89,90 antes da redução. Em São Paulo, 99, diz o Thor. A Marilza Amaral, aqui no Rio Grande do Sul, continua R$ 145. Semana passada comprei aqui em Brasília 120. Aqui em Olinda, o gás chegou a 105, compra a 75. Então dá para ver também uma realidade diversa no país e também dependendo de onde você faz a compra. Eu paguei R$120, sou sujeito de classe média, fico aqui preso em casa o dia inteiro fazendo jornalismo, comprei de uma dessas distribuidoras que entregam em casa. Aí R$120, se eu fosse pegar lá, com certeza seria bem mais barato. Marcos, para colocar mais uma questão para ti, que é assim, ontem o jornalista Antônio Martins esteve aqui e a gente iniciou um debate sobre algo, você mencionou a mesma expressão que ele usou, que é a constituição de uma casta política, né? A gente tem aqueles conceitos clássicos da sociologia, da política, da economia política e tudo, de luta de classes. Mas existe algo que vai para além da luta de classes, que é a ideia da conformação de castas. E existe hoje, na visão do Antônio,
uma verdadeira casta política, ou seja, esse grupo de parlamentares, inclusive não é à toa, né? Você tem o pai, você tem o filho, você tem o neto, né, que se reproduzem lá no Congresso Nacional e vão constituindo uma casta. Esse sistema das emendas parlamentares, das nomeações, fazem com que, dessas articulações no nível municipal, fazem com que você vá essa casta vá se reproduzindo e se defendendo. Achei interessante, semana passada, a Anísia Trindade, que está sob fogo aí do Centrão, comentando que está cheio de parlamentar do PT que se comporta exatamente igual o parlamentar do Centrão, no apetite pelas emendas lá na relação com o Ministério. Então, e acho interessante essa questão da casta, porque esta me parece ser uma percepção popular. O povo odeia os políticos, o povo enxerga nos políticos uma casta. E aí a gente vive um paradoxo, porque não há ninguém que esteja mais embarcado na casta do que a extrema-direita. O governo Bolsonaro entregou o governo dele para esta casta, para o Lira mandou no governo dele, mas eles têm uma narrativa antissistema. E aí, engraçado, porque o Lula faz o discurso de defesa da democracia, da política, dos políticos. Ele chegou a fazer declarações recentemente, né, que gosta dos políticos, quer governar com os políticos. Então, esta percepção de casta, engraçado, né, que a população olha para o Lula e fala, não, ele defende a casta. Olha para o Bolsonaro e fala, ele é contra a casta. Então, é um processo complexo de formação de opinião, né? Com certeza, porque se tem uma coisa que caracteriza esses políticos de ultradireita no mundo inteiro, é esse discurso anti-establishment, anti-sistema político, anti-políticos que fazem da política sua atividade, sua profissão, e que conseguem, por dentro, corroer o sistema político. Isso está bem documentado em algumas análises que levam em consideração a situação em muitos países do mundo. No Brasil, isso é um problema para o governo Lula, porque ele precisa de ter uma relação com o Congresso que respeite a sua própria trajetória. Ele não pode chegar e fazer como o Bolsonaro fez, assim, ó, toca o bonde, vocês fazem o que vocês quiserem. Na conversa ao pé do ouvido, porque ele saía dali e ia para a conversa dele com sua turma e brandia os argumentos de que eu quero que todo mundo se exploda, eu não sou assim, eu não preciso de político, eu ganhei a eleição sem fazer campanha, povo, enfim, a conversa dele. Então, isso é um paradoxo e é difícil para Lula escapar dessa camisa, sei lá, dessa armadilha em que ele está. Se ele critica, ele vai ser cobrado pelos políticos. Se ele aceita, ele vai ser cobrado pela opinião pública. Coisa que o Bolsonaro, a seu modo, coisa da qual ele se livrou com a cara de pau, que é absolutamente sua marca. Uma das marcas do Lula é que ele não é um cara de pau. Perfeito, é isso aí. Agora, ainda o tema do gás continua aqui, ó. Aqui em Vilhena, Rondônia, diz o Salvador, 125 pegando lá, ou seja, pegando na distribuidora. Não mudou muito, não. Percepções bem diferentes. Olha aqui, percepções não, né? Situações bem diferentes. Francisco Xavier, aqui em Salvador custava 135, hoje 105. Márcia Sarmento, em Ananindeua, Pará, de 130, agora está 98. Então, de uma maneira geral, as pessoas constatando queda. 103 em Olímpia, no interior de São Paulo. Cícero, em Curitiba, 115,89. Uma percepção... Inicialmente, pintou uma percepção aqui de não ter mudança, mas agora, sim. Sumaré, o gás de 13 quilos, 137, agora 128, R$100 em Uberlândia, e aí vai.
né, as pessoas relatando o seu preço. Marcos, uma última questão que é: será que a gente não está vivendo uma estadunidização da política brasileira? O que eu quero te dizer com isso? Você olha lá para os Estados Unidos, você tem um núcleo reacionário, conservador, que é inamovível. Não tem o que os democratas façam, que esse núcleo vai votar sempre nos republicanos, e esse núcleo é a base do Trump. E com tudo que a gente viu, o Trump ainda tem chance, se conseguir, né, ele sofre lá a mesma questão, pode até acabar sendo interditado para a eleição, se concorrer, tem chance de ganhar a eleição. Me parece que talvez, será que aqui no Brasil a gente não tem um fenômeno, isso sim um fenômeno novo, que é ter um núcleo muito expressivo na população, reacionário, mais até do que reacionário, é antiprogressista, ou seja, um núcleo que tem horror a tudo que possa simbolizar progressismo? Sim, essa que é a grande novidade dos últimos anos. Novidade nos Estados Unidos, novidade aqui, novidade na Europa, todos os países, na Índia, todos os países do mundo passam por algo semelhante. Só parênteses. Assim como aqui você fala em estadunidense, sei lá como é que fala isso. Estadunidização, o que quer que seja, para a gente evitar a americanização, porque afinal somos americanos. Né? Então, assim como lá, como aqui nós estamos falando disso, lá se fala na brasilianização da política americana. Quer dizer, um desclassificado militar expulso das Forças Armadas vem por fora do sistema político, ganha a eleição, faz um governo de péssima qualidade e quase permanece. Então, o medo dos americanos progressistas, com uma cabeça melhor, o medo deles é eles se tornarem o Brasil. No fundo, é um fenômeno parecido. Tem a ver com muitas coisas, e muito provavelmente a mais decisiva é a simultânea, é a convivência de uma desarrumação, que eu não sei dizer se é definitiva, no modo de produção capitalista, que criam uma sociedade profundamente desigual, com ultra bilionários numa ponta e cada vez mais miseráveis na outra ponta. Então, esse é um pedaço do problema, essa desorganização do capitalismo como modo de produção, com essas consequências sociais. E, do outro lado, a difusão das redes sociais, que deu a todas as pessoas do planeta condições, em tese, iguais de expressar opiniões. Mesmo as que não têm informação, não têm, sei lá, maturidade para lidar com a informação. Então, tem essa proliferação incontrolável incontrolável no sentido moral das opiniões mais estapafúrdias e uma crise econômica insolúvel da qual ninguém sabe como vamos conseguir sair. Então, isso acontece no mundo inteiro, essa convivência desses dois fenômenos, e se manifesta com as particularidades locais nas suas maneiras, mas as semelhanças entre o Brasil e os Estados Unidos, seja porque um está influenciando o outro, ou é o outro que está influenciando o primeiro, o fato é que nós estamos todos, boa parte do mundo, vivendo uma situação parecida. Perfeito. Marcos Coimbra, maravilha. Sempre bom estar contigo. Muito obrigado. Tomara tenhamos tempos melhores. Mas eu estou convencido, sabe, Mauro, que Lula vai conseguir retomar a sua capacidade de diálogo, de convencimento, de explicação e convencimento para uma parte da sociedade que esteve com ele no passado,
neste momento não está, mas tem ampla condição de voltar. Eu acredito que... Mas não é só com o preço do gás de cozinha diminuindo. Tá. Precisa fazer mais do que aguardar que a redução no preço do gás de cozinha, que todos os nossos colegas, companheiros que estão aqui vendo a nossa conversa, estão relatando. Em todo lugar do Brasil diminui, mas é assim que Lula recuperará a sua capacidade de interagir, dialogar e liderar opiniões no conjunto do país. Eu acredito que não. Não basta a mudança para melhor na economia, no preço do gás de cozinha e outros preços e outras características do país. Precisa de mais do que apenas aguardar que essas coisas cheguem. Claro que demora para chegar, mas não basta, porque tem uma outra coisa acontecendo, que é a atuação desconstrutiva que vem do outro lado. É confronto, é guerra, vai ser assim até o final do governo. Marcos Coimbra, logo, logo vamos começar a miudar a sua presença aqui, já pensando nas eleições de 2024. Muito obrigado. Boa jornada mineira esse fim de semana aí para você. Abração. Obrigado, Mauro. Um grande abraço. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos.